Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula de melhoramento genético de plantas. Vamos dar continuidade para o terceiro tópico da aula de hoje, que é o último, graças a Deus, né? Falar um pouco sobre hibridação de plantas para vocês, tá, pessoal? Hibridação no melhoramento genético de plantas, tá bom? Então, o primeiro vídeo foi da aula de hoje, foi com relação à introdução. Agora, depois falamos logo em seguida a respeito de seleção, né? E agora vamos falar um pouco de hibridação no melhoramento genético de plantas, tá bom? Pessoal, então, o que difere basicamente esse método dos dois anteriores, tá bom? Vamos lá. Cadê? Deixa eu colocar o pointer de uma vez. Aí, beleza. Ó, definição. Introdução. Introdução ao assunto. Na verdade, fazer uma breve introdução e definição do que seria a hibridação. É a fusão de gametas geneticamente diferentes que resulta em indivíduos heterozigotos para um ou mais locos. Pessoal, isso aqui é muito simples, né? Muito simples. Vocês cansaram de ver isso lá na genética comigo, cansou de ver no ensino médio, mas vamos lá, ó. Lembra, você tem uma planta homozigota azão-azão. Você tem outra planta homozigota azinho-azinho. Então, a planta azão-azão produz gametas do tipo azão. A planta azinho-azinho produz gametas do tipo azinho. Então, quando um gameta se funde ao outro, durante o processo de fertilização, temos dito que é heterozigoto, que é o azão-azinho. Na verdade, é isso que é a hibridação. Você vai pegar plantas, né, que são divergentes umas das outras, né, e dessa maneira, ao fundir uma planta, os gametas de uma planta com os gametas de outra, você espera que a partir dessa fusão você gere uma progenie, filhos, né, cuja constituição genética, de alguma forma, ela supere a dos pais. Porque, na verdade, você quer isso. Seja através da segregação transgressiva, seja através da manifestação de heterose, você quer que os filhos sejam superiores em relação aos pais. Por quê? Você quer que o filho tenha uma característica de um pai ou de outra, né? Ou de ambos simultaneamente, né? Porque justamente esse que é o grande propósito, a grande sacada da hibridação. Dessa forma você vai ampliando a variabilidade genética que existe na natureza. Então isso que é o legal da hibridação quando comparada aos anteriores. Porque a introdução e a seleção, ela não amplia a variabilidade genética. Presta atenção. Criar variabilidade naturalmente somente através da mutação. Mas ampliar a variabilidade é uma coisa completamente factível através da hibridação. Entenderam a diferença de um para o outro? Uma coisa é criar e uma coisa é ampliar a variabilidade. E segundo alguns estudos relatam, se você fizer uma série histórica dos ganhos genéticos, né? Os ganhos em termos de produtividade das diferentes culturas, vemos que a hibridação ela contribui muito mais se fosse possível somar a introdução e a seleção simultaneamente, né, num grande pacote e compará-la com o pacote da hibridação, a hibridação superaria em demasia os dois anteriores, tá bom? E como é feita então a hibridação, pessoal? Nós já falamos isso em milho, né? Falamos em várias culturas e na apresentação de seminários, cada grupo falará especificamente sobre a sua cultura, mas vamos pegar o caso do milho, que é o mais fácil de se entender. Como que é feita a hibridação lá na prática, lá no campo, lá? Você vai ter uma planta que é a doadora de pólen e tem uma planta que é a receptora de pólen. Então, a planta macho que doa o pólen, a planta fêmea é a receptora de pólen. Se for no caso do milho, por exemplo, como é que você faz? Você faz o isolamento do pendão masculino, né? E na parte feminina? Você vai isolar o pendão na parte feminina? Não, você não isola o pendão na parte feminina. Sabe o que você faz na parte feminina? Você faz capa.
Sabe o que é capar? Você vai cortar a parte masculina, que é o pendão lá. Por que você não capa a fêmea, né? Porque o pendão produz só grãos de pólen, né? A boneca produz só a oosfera, os núcleos polares, né? O saco embrionário, que após ser fertilizado pelos grãos de pólen, gerarão as novas sementes. Então imagina, se aquela grão de pólen da mesma planta, que é a fêmea, cair sobre a boneca, qual tipo de semente vai ser gerada ali? Só uma linhagem, ou seja, a própria linhagem da mãe, genitora feminina. Portanto, esse processo de você capar a parte do macho e da fêmea é chamado de emasculação. E esse processo de emasculação, essa hibridação artificial que é realizada pelo homem, né, antrópica, ela varia de planta para planta. Porque na soja é feita de uma forma diferente, no feijão é feito de uma forma, no milho é feito de uma forma, e cada planta ela é feita de uma forma peculiar, porque depende da composição floral, depende se é uma planta autógona, se é uma planta alógona, mas principalmente da composição floral. Se é uma planta hermafrodita, se é uma planta dioica, se é uma planta monóica, né? Então isso tudo que vai influenciar na forma, muitas das vezes, como é realizada essa hibridação, tá bom? E isso cada grupo vai falar. Eu não vou chegar em detalhes, não vou falar só do milho mesmo, porque é um exemplo muito mais fácil de entender, já que se encontra completamente distinto a parte masculina da parte feminina. Parte masculina, o pendão. Parte feminina, a boneca, tá? Inflorescência feminina, inflorescência masculina, tá? Então, voltando aos casos do milho, por exemplo. Aí você faz a emasculação na parte da planta feminina. Por quê? Será que nós isolamos o pendão? Beleza, está isolado. Deixa lá o macho isolado lá. E lá na boneca, antes de emitir os primeiros estigmas, o cabelinho da boneca, você tem que fazer o isolamento daquela boneca através de um saco de plástico, né? Para que isso? Para que eu tenha 100% de certeza de quando eu retirar aqueles grãos de pólen oriundos do genitor masculino e ao fertilizar a parte feminina, não tenha nenhum estigma que já foi fecundado por um outro gameta, ou outro, nesse caso, o grão de pólen, que não me interessa. Porque eu quero fazer o cruzamento da linhagem A com a linhagem B, do pai 1 com o pai 2, entendeu? Então tem que ter 100% de certeza. Portanto, eu faço o isolamento da boneca antes de emitir os primeiros estigma, ok? E aí eu fiz o isolamento da parte masculina, você lembra do genitor masculino, né? E aí eu isolei o pendão. Aí eu tenho que esperar no mínimo 24 horas, né? Mas também não mais do que 48 horas, porque uma questão mesmo da viabilidade do grão de pólen. A questão mínima de 24 horas, por quê? Foi comprovado cientificamente que o grão de pólen do milho, ele dura até 24 horas após a sua derriça, né? A sua saída das anteras. Então, com o isolamento do pendão na parte masculina, eu tenho certeza que ao retirar aquele saco, né, o saco de papel, eu tenho certeza que 100% do que está ali dentro são gametas, são grãos de pólen oriundos do meu genitor masculino. Então eu pego esses grãos de pólen ali, né? Retiro, evitar o máximo de colocar a mão ali dentro para contaminar um material com o outro, e você coloca ali na sua espiga, obviamente, né, quando tiver uma grande quantidade de cabelos, né, de estigmas já emitidos na parte superior da espiga. Aí você realiza a fecundação, fecha, isola e identifica. Isso, obviamente, falei quando é feita a hibridação, no intuito de obter os híbridos e a partir desse momento você conduzir a população segregante, tá bom? Daqui a pouco a gente vai comentar um pouco mais sobre isso daí. A gente percebe que os métodos que são baseados em hibridação, você pode utilizar tanto para a planta alógama quanto para a planta autógama. Só que tem um pequeno detalhe. Nas plantas autógonas, vamos começar com a autógona. Quando que eu faço a hibridação?
É lá no início do meu programa de melhoramento. O pai 1 cruzando com o pai 2, genitor 1, genitor 2, a linhagem A com a linhagem B. Cruzo e obtenho minha F1, né? Então ela é 100% teoricamente, né? Se for completamente aqui, ó, azão, bezão, cesão, a linhagem A, a linhagem B, azinho, bezinho, cezinho. Completa homozigoto recessivo e completa homozigoto dominante. Se eu cruzo um com o outro, tem 100% uma F1 heterozigota. Até a F1 tem segregando alguma coisa? Não. Então, a autofecunda F1, né, porque é uma planta autógama, e aí eu vou obter minha F2. E aí, dessa forma, o que vai diferir os métodos baseados em hibridação, que nós vamos falar daqui a pouco, o método da população, o método genealógico, o método SSD, o método da teste de geração precoce, o que vai diferenciar um método do outro é basicamente a forma como conduziremos as populações segregantes. O que é população segregante? É da F2 para baixo. Porque da F1 está segregando, se separando alguma coisa? Não, é um completo heterozigoto. Agora, da F2 em diante, já começa a surgir todas as combinações genotípicas possíveis, sendo que na F2 é o máximo possível de combinações diferentes genotípicas ali presentes, né? Então a gente tem que ter muito critério na hora de conduzir essas populações para que eu seja exitoso no programa de melhoramento. Então eu fiz a hibridação, né, do pai 1 do pai 2, obtive minha F1, então eu fiz a hibridação. A F1 é o híbrido a partir do pai 1 e do pai 2. Aí da F2 em diante, eu vou conduzir minha população segregante, né? E aí que vem os métodos de melhoramento que nós vamos falar daqui a pouco. Isso para plantas autógonas. E plantas alógonas, eu utilizo então a hibridação? Com certeza. Você obtém as linhagens, né? E seja qual for o método que você for utilizar, normalmente, maior parte das vezes, no caso do milho, por exemplo, a gente utiliza o método genealógico para obtenção de linhagens. Por que ele é interessante para o milho? Porque você tem a obtenção de uma estrutura de genealogia. Então você vai saber quem é mais próximo, quem é mais divergente, e isso vai te auxiliar na construção do seu dendrograma, e isso te orienta nos cruzamentos. Mas não se preocupe com isso por enquanto. Nós vamos falar cada método de melhoramento baseado em hibridação mais tarde, tá? Em outros capítulos. Mas por enquanto vamos ficar aqui. Então é possível utilizar também hibridação em plantas alógamas. Então eu obtenho minhas linhagens inicialmente, a partir da obtenção dessas linhagens, pelo método genealógico, por exemplo, aí depois eu faço os cruzamentos das linhagens e obtenho meus híbridos simples, se for o caso, né? Pode ser híbrido simples, híbrido duplo, depende do seu objetivo. Então, a hibridação é tanto utilizada no melhoramento de plantas autógonas quanto em plantas alógamas. Beleza, pessoal? Foi claro? Sei que falei muita coisa rápida aí, qualquer coisa tiver com dúvida, você entra em contato comigo depois aí, tá? Mas eu acho que eu fui direto ao ponto, como dizem, né? Tá tranquilo aqui, eu fui bem conciso. E aí, pessoal, a partir dessa hibridação, né, eu posso conseguir, né, constituir diferentes tipos de população. Então vamos lá. Se eu faço um cruzamento simples, né, eu vou obter qual tipo de material? Um híbrido simples. Porque no cruzamento simples, que é o primeiro, eu estou cruzando o pai 1 com o pai 2. Então muitas vezes é representado P1 X P2, né? E aí você tem o cruzamento é a mesma representação que a gente cansou de ver lá na genética, né? Então por isso que eu nem coloquei aqui. Você vai lá na aula de genética quantitativa, dá uma olhada na aula de genética quantitativa, que está destrinchado isso para vocês lá. Então como você sabe, quem me acompanha no canal, eu não sou de ficar chovendo uma olhada. Então olha lá no vídeo de genética quantitativa que a gente tiver com dúvida na representação disso daí, tá? Está na parte genética, na playlist genética. Então, o cruzamento simples é o cruzamento de um pai 1 com o pai 2. Então, você tem um híbrido simples, né? O cruzamento duplo. O cruzamento duplo você está cruzando, na verdade, dois híbridos simples. E quando você cruza dois híbridos simples, você obtém um híbrido duplo. E nesse híbrido duplo, ele tem genoma de aproximadamente 25% de cada genitor, da linhagem AB e da linhagem CD, né? C e D, né? São 4 linhagens, a linhagem A, B, C e D, tá? Quem tem dúvida, olha na genética quantitativa lá, porque aqui eu estou passando direto.
Cruzamento triplo. No cruzamento triplo, na verdade, é um cruzamento de um híbrido simples com uma linhagem. E na composição dessa população, dessas plantas, né, das plantas que fazem parte dessa população, nós vamos ver que você tem, se for representado A vezes B, né, vezes C. Né? Então o A e o B estão dentro do parênteses e o C fora. Você tem 25% do genoma do A, 25% do genoma do B e 50% do C. Tá? Então isso é interessante quando? Vamos supor que eu estou fazendo um cruzamento para... vamos dizer assim, pegar um genoma que me interessa do A e do B, que não são tão interessantes do ponto de vista agronômico, mas tem umas peculiaridades que suprem a da minha linhagem C. Então, se eu coloco somente 25% do A e 25% do B, e deixo 50% do C, é mais fácil de eu obter cultivar alguma população melhor, dependendo do meu objetivo, obviamente. O retrocruzamento, inclusive o retrocruzamento aqui que nós estamos vendo agora, ele é um método de melhoramento, nós vamos falar um capítulo específico sobre ele, mas que na verdade consulte o retrocruzamento e a gente já falou sobre ele também lá na genética. Consiste em você pegar a F1 e cruzar com um dos genitores. Então, portanto, a F1 ela entra no bloco de cruzamentos, né? Mas você sempre recorre a um genitor, porque esse genitor ele tem uma característica agronômica superior quando comparado ao próprio híbrido simples, né? Ao híbrido F1, que seria a F1. Então você vai fixando o genoma do recorrente, que seria aquele que você sempre está utilizando no bloco de cruzamentos várias e várias, multifárias vezes, ok? E o último aí, cruzamentos complexos. Esses cruzamentos complexos aqui, pessoal, quando você opta por colocar vários genitores simultaneamente intercruzando ali. Aí a gente viu lá no capítulo de cultivares, que está na playlist de melhoramento aí, cultivares, vocês olham lá. Tínhamos as cultivares que eram obtidas a partir desse tipo de cruzamento. Tínhamos os compostos, tínhamos os sintéticos, tínhamos as cultivares de polinização aberta. Então, são várias possibilidades quando nós utilizamos esse tipo de estrutura de hibridação. Tá bom, pessoal? Então, sinteticamente, são esses grupos aí, esse tipo de população que nós podemos obter a partir da hibridação inicial, tá? Bem, e para ter êxito nessa etapa de hibridação, que ele é muito importante, né? E é muito, como posso dizer, limitante também. Porque se não tomar muito cuidado nessa etapa aqui, você pode comprometer todo o seu processo de melhoramento, né? Principalmente a questão do tempo, porque o tempo é uma coisa que não volta atrás, né? Então, olha aí. Número de cruzamentos. O sucesso depende da escolha correta dos genitores. Isso aqui é óbvio. Eu coloquei isso aqui só para enfatizar, porque a gente já falou só um capítulo só sobre seleção de genitores, né? Que está na playlist do canal, que também não vou falar sobre isso daqui. Então, olha aí, seleção de genitores está na playlist de melhoramento. Cara, se você quer ter um material que tenha resistência a uma dada doença, ou um dado tolerância a uma praga, por exemplo. Se você não coloca genes, alelos, lá nos seus genitores, você acha em sã consciência que você vai conseguir um material, uma progênie, um filho que vai ter esse alelo? Óbvio que não. Então você tem que ter orientação muito bem clara, muito bem objetiva, muito bem organizada do que você vai cruzar com o que. Então escolha correta de genitores. Olhem lá na videoaula sobre isso daí, tá? Não vou falar sobre isso daí. De novo. Então, segundo alguns autores, né, que afirmam que 50 cruzamentos são suficientes se for usado uma grande população. Eu vou só chamar um pequeno ressalvo aqui. Pessoal, até hoje tem vários estudos demonstrando, né, o que é melhor utilizar no momento da hibridação. Você utilizar vários cruzamentos por ano ou você fazer poucos cruzamentos bem orientados e com populações F2 segregantes, né, maiores. E aí, tem autores que falam, o ideal é fazer 100 cruzamentos, né, com populações menores. Não, outros falam 50 cruzamentos, né,
está escrito aqui, com uma população não tão grande. Então isso aí varia muito de situação para situação. Uma coisa é fato, quanto maior a variabilidade genética, se você quiser amostrar tudo aquilo ali, o desejável é que você tenha uma quantidade de cruzamento superior. E para que você consiga observar se aconteceu segregação ou não, é necessário também uma F2 uma grande, para que você consiga vislumbrar todas as combinações genotípicas ali presentes, tá? Mas do ponto de vista prático, vamos colocar aí que 50 cruzamentos bem selecionados anualmente, né, com uma F2 grande, né? Então, se você tem uma grande diversidade genética nesses genitores, uma F2 grande, sei lá, uma F2 de 1.000 a 2.000 indivíduos, né? Tá bom aí em torno disso daí, você já consegue, por cruzamento, tá, pessoal? Por cruzamento. Você já consegue tentar extrair algo de interessante naquela F2 ali. Então, vamos padronizar dessa forma, tá bom? E com relação ao tamanho da população, quanto ao quesito população, ao tamanho, ela é dependente do número de genes de alelos, das interações aléricas e não aléricas, conhecido como epistasia, né? Lembre-se, interações não aléricas e epistasia. E se são genes ligados. Galera, isso daqui a gente cansou de falar lá na genética. Cansou de falar, né? É óbvio que, olha aqui, ó, quanto maior o número de genes envolvidos e de alelos, maior a diversidade genética, maior a complexidade. Então, maior deve ser o tamanho da população. Interações aléricas. Imagina aí, interação alérica do tipo dominância completa, da codominância, dominância incompleta, né? Genes letais. E estamos considerando o quê? Herança mendeliana. Mas podemos falar também da interação aditiva, podemos falar da dominância completa, dominância parcial sobre a dominância, quando nós estamos referindo à genética quantitativa. A epistasia, olha quantos tipos de epistasia nós falamos lá, né? A epistasia dominante, dominante recessiva, recessiva dupla, genes duplicados com interação entre alelos dominantes. Lembra lá, a gente falou tudo isso em genética, são genes ligados, né? Estão a uma distância inferior a 50 centimorgans. Eles segregam juntos porque estão ligados. Quanto mais próximo, maior a probabilidade de segregar junto. Então pensa aí, quanto maior a complexidade, pessoal, mais difícil é de trabalhar com a população. Sendo mais difícil e você quer extrair todo o potencial genético daquela população, você precisa de, teoricamente, populações muito grandes, né? E isso do ponto de vista do melhorista, isso é complicado, porque como que você vai ter uma população muito grande de vários cruzamentos diferentes, né? Então, vários pesquisadores, vários cientistas, vários geneticistas fizeram estudos de simulação, né, de validação na prática, mas chegou-se à seguinte conclusão, pelo menos a média aí, né? Na prática, portanto, utiliza-se 50 a 1.000 indivíduos, tá? Tenta-se chegar nisso, né? De 500 a 1.000 indivíduos, né? E se já for em programas já consolidados, né? Ou seja, os materiais já compartilham alelos entre si e alelos de interesse agronômico, ok? É isso que querem dizer com programas consolidados. E aí uma quantidade de 200 indivíduos por cruzamento seria o recomendado aí. Então você viu aqui, isso aqui seria o recomendado, mas também existem outros estudos falando outros valores, né? Então a gente colocou aí para vocês alguns valores aí, mas tenham em mente que isso aqui não é absoluto. Isso aqui é como se fosse mais ou menos uma referência para você não perder o norte. É lógico que é baseado em artigos, baseado em simulação, baseado em validação de campo, mas tem uns que falam que precisa de mais, tem uns que precisa de menos. É assim a ciência, né? É assim, né? Mas aí estamos para termos práticos para que vocês não se percam caso vocês sejam questionados em algum momento na vida de vocês. Ok, pessoal? Então, no livro tem muito mais coisas aí, mas eu creio que nesses minutos aqui que nós tivemos juntos, eu tentei expor o que foi mais relevante nesse assunto de hibridação. Ok? Então, finalizo aqui o terceiro vídeo de hoje
Portanto, vocês deveriam fazer o resumo desses 3 tópicos aí e me entregar no dia que nós combinamos. Combinado? Então, muito obrigado pela presença de vocês, pela companhia de vocês e bons estudos. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.